O nível dos adversários que o Internacional enfrenta, o Inter e o Grêmio enfrentam, Juventude também, porque é um time de Série A, nessa primeira parte do Campeonato Gaúcho é um nível baixíssimo. Baixíssimo. Então, assim, o Valência ter entrado e ter feito um gol e ter dado uma assistência é porque ele tem muito mais qualidade, muito mais força física e capacidade para isso. E ele entra com o Borré junto. Imagina, os zagueiros do São Luís ter que marcar os dois, fica muito mais difícil. Então, assim, eu vejo muito mais essa questão do Valência, aí sim, pelo que está jogando o Borré. Porque não pelas atuações do Borré. O Borré me parece meio que, sabe, a bola vai chegar aqui uma hora para mim, daqui a pouco eu vou colocar ela para dentro e tal. Sabe, meio que pode ser uma percepção. Sim. Tá, mas ele parece que tá meio indolente, sabe? Meio a não fazer, tá esperando. E aí fica esperando a oportunidade. É um jogador que eu... displicência? Não sei se é o termo certo. Parece que não tá muito envolvido com o jogo, assim, sabe? Sim. O Borré é um jogador extremamente importante para a construção de ações ofensivas do Inter. É um jogador que faz combinação de jogada, que faz tabelamentos. No próprio Clássico Grenal, ele sai da área para buscar jogo, faz uma inversão maravilhosa naquela chance do Wesley, que o Wesley perde. A construção é dele, dá um lançamento pro Wanderson na direita. Mas o centroavante precisa fazer gol. E precisa ter vontade de fazer gol. Eu preciso enxergar isso no meu 9. O Valência, a gente falou, o Valência não comemora os gols, mas na hora de chutar ele... É isso que eu preciso. E hoje ele fez que o centroavante tenha raiva do goleiro, eu quero rasgar essa rede. E hoje ele fez um belo gol e depois deu uma assistência pro Wanderson, olha, que é um presente, né? Exatamente. Então, assim, é bom tu ter o Valência no time, e eu espero que o Borré tenha sentido uma luz alta. Opa, tá chegando o Valência aqui, fez gol, deu assistência, vamos se ligar, senão eu vou perder a minha titularidade. É algo que a direção do Inter sempre coloca, né? Ter jogadores do mesmo nível dos titulares no banco de reservas aumenta o nível de competitividade, é isso? Isso. Bom, e aí entra uma coisa muito importante, Leonardo Oliveira, que é a seguinte, tá? Claro que a gente tá pegando um jogo que o Valência entrou, fez um gol, deu uma assistência, mas qual foi o momento nos últimos... Vou chutar aqui, tá? 6 meses que a gente cogitou que o Valência pudesse ser titular em relação ao Borré. Não só pelo que o Valência vinha deixando de fazer, mas pelo que o Borré vinha fazendo. E agora o Borré parece que deu uma desfocada. E o Valência, na hora que ele desfoca, eu até abri o programa falando assim, se o Borré desaparece, o Valência reaparece. E é o momento que o Inter vai precisar dos dois, né? E o Borré tem uma questão, o Borré no Inter, ele vem associar mais, ele vem participar mais do jogo na intermediária, ele sai muito da área. Já é diferente do Valência, o Valência é mais terminal. Então tem a questão da explosão física do Valência que é muito grande. Para o Borré fazer gols, chegar mais dentro da área, o time todo tem que estar produzindo também para ele. Então, como o Borré sai muito, o que acontece? Ele abre espaço para o Wesley, ele abre espaço para o Vitinho, ele abre espaço até para o Alan Patrick entrar, porque ele está geralmente vindo mais atrás para armar. É um jogo diferente do jogo do Valência. O Valência tem mais visibilidade, chama mais atenção, porque o Valência é o cara finalizador. É o cara da jogada individual, é o cara que pega a bola e parte para cima. O Borré muitas vezes é o cara da articulação. E aí o time precisa produzir também mais, a bola precisa chegar mais nele. O que não aconteceu no primeiro tempo. São características diferentes. Quando o Valência entra, tanto é que o Borré, pela sua característica, baixa para ser um meia. E o Alan Patrick baixa uma posição para ser o volante. E o segundo gol do Inter tem na origem o início da jogada nos pés do Alan Patrick, muito por característica. O Borré é diferente do Valência. Claro que o Borré precisa de gols, ele está ali para fazer gols, para ser decisivo, mas a bola também precisa chegar mais para que ele tenha condições de arrematar. O Borré não teve arremate hoje, eu não me lembro de um arremate do Borré, porque ele não teve condições de arrematar.
O Inter chega aos gols... Hoje faltou criação, Léo. Já chega com Valência no ataque, Vaguinha. Hoje faltou criação. Acho que não funcionou a ideia do Roger com o Ronaldo. E esse é um problema também a ser resolvido, né? Qual é a situação do Thiago Maia? Vai, não vai? Fica? Qual é a situação do Thiago Maia? Porque o Inter precisa de uma reposição de um jogador que tenha características pelo menos parecidas. Porque não há um jogador no elenco com essas características. E aí tu coloca o Ronaldo ao lado do Fernando, a saída de bola já não é a mesma, né? O Alan Patrick vai ficar muito sobrecarregado, né, na armação. E se a gente perder o Alan Patrick para o primeiro jogo da semifinal, quem é que vai jogar ali? Talvez aí o Inter tenha o Tabata e o Gustavo Prado, que está voltando da seleção, que é meia de origem. Mas mesmo assim, são dois problemas para resolver. Do Thiago Maia, se ele realmente for vendido para o Santos, quem é que vai jogar ali? Tem até sexta-feira para contratar alguém, né? E se o Alan Patrick não puder jogar, e eu tô analisando aqui a melhor das hipóteses, tá? Que é o Alan Patrick voltar no segundo jogo da semifinal. Ou até na final. Quem é que vai ali? Vamos fazer uma conta aqui com base no que aconteceu no lance, tá? A gente não tem noção da gravidade do que aconteceu com o Alan Patrick. Mas pelo que o Roger falou, e pela forma como o Alan Patrick bate e movimenta o pé, ou ele teve uma entorse ou ele teve uma torção no tornozelo. Saiu com gelo carregado, aquilo ali quando esfria dói imediatamente. Se a gente estiver falando de negócio de grau 1, uma coisa leve, o Alan Patrick em 10 dias tá trabalhando, tá podendo voltar às atividades. Aí a gente pode falar de um grau 2, de um grau 3... De um nível de estiramento ou alguma coisa parecida. Acho muito cedo pra gente fazer. Acho que é muito cedo de fazer previsão. Pode ser até pelo lance, assim, Diori, pelo que eu vi, assim, ele pode ter dobrado o pé também. Pode ter sido no peito do pé alguma situação também. Pode ser um estiramento, e aí se for um grau 1, coisa que não é tão complexa assim, não é tão difícil de voltar. Agora, se for para um grau 2, para um grau 3, aí pode ficar até fora do campeonato. Se afetou o ligamento, aí deu. Aí tá fora do campeonato. Porque o campeonato termina em quantos dias? Quanto tempo acaba o campeonato? Até dia 15 de março? Um mês? Um mês. Vamos botar que se for um grau 2, ele estaria de volta nas finais, eu acho. Seria terrível perder o Alan Patrick. Pelo que ele tá jogando. Hoje ele fez um jogo abaixo, mas também vamos considerar que ele tem uma sequência de jogos. Ele folgou um jogo só do Inter na temporada. Pois então, né? Essa é uma troca que poderia ter sido, claro, que engenheiro de obra pronta, tá? Depois do acontecido aqui. Mas ele já estava... Eu já tinha observado no primeiro tempo que ele parecia cansado, Alan Patrick. Parecia esgotado. Essa é uma troca que poderia ter sido feita, né? Essa troca do Bernardo, por exemplo, que entrou no lugar do Alan Patrick, ela poderia ter sido feita antes. No 3-1 já poderia ter sido feita. Mas não tem como adivinhar também. Não é culpa do Roger, longe disso. Foi uma fatalidade. Tanto é que a lesão não é nem uma entrada que ele leva. É ele chutando o calcanhar do adversário. Então, não tem como adivinhar, né? E a fatalidade acontece no treino, né, Léo? Sabe, se fosse... vamos lá, tá? Eu acho que esse tipo de questionamento poderia acontecer se o Inter tivesse entrado nesse jogo, por exemplo, com uma vantagem em relação ao segundo colocado que não justificasse a colocação dos titulares. Aí poderia se questionar, mas para que colocar os caras que jogaram Grenal? Ou então, se de repente o problema do Alan Patrick fosse algo muscular, né? Pelo desgaste. Agora, da forma como aconteceu... É um troço completamente imprevisível. Não tem assim como imaginar que vai acontecer uma fatalidade dessa. Diori, a frase do Roger, inclusive, sobre a importância do jogo é de que a partida de hoje aqui em Juí foi tratada de forma tão importante como o Grenal. Claro, e não tá errado, tá certíssimo, porque o Inter hoje, Bertoncello, com o tropeço do Juventude e a vitória contra o São Luís, o Inter virou a melhor campanha e depende só dele no jogo em casa contra o Monson. E evitar principalmente um clássico agora, né? Exatamente. Não sei se a gente... se colados querem jogar antes esse agora clássico, com a lesão do Patrick, né? eu tenho certeza que não querem. Verdade. Empurra essa função para Juventude e Grêmio. 2 times de Série A e quem passar, passa, né? Exatamente. O Inter no momento tem 17 pontos. Ele só depende de uma vitória. E independentemente do que o Juventude for fazer contra o Pelotas, em Pelotas, ou até, que até pela matemática dá, né? Do Grêmio
Grêmio conseguir uma vitória e passar o Inter, mesmo assim o Inter está com uma vitória simples para ser a melhor campanha, pegar no momento o melhor segundo colocado, que é o Caxias, e empurrar para o outro lado o Grêmio e Juventude na outra semifinal. Eu vejo o Inter com totais condições de ganhar o título invicto do Campeonato Gaúcho, sem perder nenhum jogo. Pelo que eu vi no primeiro turno, na primeira parte do campeonato, eu vejo o Inter com qualidade suficiente, pelo trabalho do Roger, pelos jogadores, pelas atuações. O Inter tem time para ser campeão invicto do Campeonato Gaúcho.